E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui no sul dos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Flórida, ou mais precisamente ainda na região da Grande Orlando, a região metropolitana de Orlando. Uma área urbana bem extensa em termos espaciais e com uma população que já é expressiva, tá? Tem 2,5 milhões de pessoas se você juntar a área de Orlando e todas as localidades do entorno, né? O Interpark, o Buena Vista Lake, Kissimmee, todas essas áreas compõem a região metropolitana. Nesses anos todos, né, dando aula, eu percebo que as pessoas, os brasileiros, quando vêm para cá, eles não vêm para Orlando, exatamente vêm para Disney, né? Uma coisa que está incorporada para a gente que é da geografia, isso aí chega a ser engraçado. Não, eu vou para Disney, né? Você vai abrir um mapa, você não vai encontrar uma localidade chamada Disney, você vai encontrar um conjunto de coisas do grupo econômico, os parques. E esse lugar que eu estou especificamente, que é Celebration, é uma localidade interessante porque ela está numa área do grupo Disney, né? Ela foi construída em 94 como uma área, hoje é uma área aberta. O grupo Disney foi inclusive se desfazendo de grande parte das construções. Tem um apego turístico, um centrinho bonitinho que tem ali, então é uma área aberta, mas faz parte desse conjunto que atrai muita gente, são milhões e milhões de turistas do mundo todo que vêm para cá. É encantador, se você olhar a paisagem, acho que é legal a gente dar uma levantada aqui. Se olhar a paisagem do entorno, ela vai meio que ao encontro dessa visão idílica que você percebe. Imagino que não seja uma questão apenas de Brasil, né? De vários lugares. Olha, perfeição, que lugar maravilhoso, calmo e por aí vai. Obviamente, para quem conhece um pouco dos Estados Unidos, não pode ser algo tão perfeito assim, né? Os Estados Unidos, dos países mais desenvolvidos, é um dos mais marcados pela desigualdade. Nem sempre a gente vivendo em país menos desenvolvido, como o Brasil, a América Latina como um todo, tem essa percepção por comparação, obviamente, os caras são muito mais ricos. Uma coisa que contribui também para essa visão meio falsa, mascarando uma sociedade que é mais desigual do que a gente pensa, é que a gente consome objetos culturais que tende sempre a glamorizar, né? Então você vê sempre o aspecto positivo, né? Você não vê muita pobreza retratada. Como eu falei, eu estou na região da Grande Orlando. Essa área aqui, a parte central da Flórida, é uma das áreas que tem o maior número de sem-teto nos Estados Unidos, né? Os homeless. Outras áreas, aliás, você vê como é que essa coisa glamorizada não é só em relação aqui. Califórnia, que a gente também consome muita coisa da área de cultural, que eu estou dizendo. Los Angeles, São Francisco, você pega os dados. Se alguém já foi a São Francisco, olhar dados de São Francisco é impressionante. A pobreza está lá, na rua. Você vai andar na rua e você vai perceber, né? Inclusive a percepção de insegurança lá é maior. Los Angeles, a quantidade de gente que vive dentro de carro e por aí vai. Aqui na Flórida eu acho que a coisa é um pouco mais complicada, como eu estou dizendo, a gente vem para onde? Vem para Disney, vem para o mundo mágico, né? Para o mundo encantado, para os parques, para ver os personagens e por aí vai. E essa cidade simboliza mais esse lado, que é esse lado da nossa percepção. Um filme que eu acho que era legal que vocês pudessem ver, para fugir dessa coisa do consumo padrão, de sempre glamorizando, né? Esse lado que existe, que obviamente pode ser até dominante aqui, é o filme Florida Project. Disputou Oscar 2018, se eu não me engano, talvez como roteiro adaptado, e que mostra um lado interessante, porque é um filme em cima, a personagem principal é uma criança, né? Então você imagina uma criança, pensa numa criança de 10 anos, talvez ela tenha 11, 12 anos morando aqui. O que você diria? Cara, eu ia pro parque todo dia. Pois é, quanto custa os ingressos para os parques daqui? E acompanha a vida dessa criança, e é uma vida de pobreza, não é favela, você não conta que favela no sentido clássico, mas a ideia de residência em motéis. Então você imagina um quarto de motel e está lá a mãe dela com ela, residindo ali com outras pessoas muito pobres, pagando o dia a dia, provavelmente devem trabalhar nesses complexos. E é difícil, você como turista também você não vai para consumir isso. Quem é o turista? Só eu, né? Eu, o João, que vai vir aqui para querer ver esse outro lado. Mas será que isso não acontece também em outras regiões? Se você for, por exemplo, para a África do Sul, né? Que é uma viagem encantadora como turista. Imagina, o país do apartheid, tinha apartheid há 20 anos. Que você tem ali uma violência enorme. E se você quiser não enxergar nada nisso na lateral, só consumir, né, essa coisa positiva, você consegue ver. Você vai ver isso no Brasil, a mesma coisa. Você imagina o cara frequentando apenas a área dos Jardins em São Paulo, ou apenas, sei lá, Ipanema. No Rio é mais difícil, né, porque você tem coisa mais misturada. Mas aqui essa simbologia que a gente vê na paisagem, ela está muito cravada na nossa cabeça. Nossa, que lugar maravilhoso. Nós estávamos conversando há pouco e lembrando dos muitos e muitos e muitos casos de brasileiros que são furtados aqui. Você já ouviu isso, né? O cara vai no outlet fazer compra, as belíssimas compras, e aí roubaram o cara. E fala assim, meu Deus, eu não podia imaginar. Bom, com todo respeito, você não podia imaginar porque você ignora
totalmente qual é a realidade disso aqui. Isso aqui é uma sociedade desigual. Como você consome o lado glamuroso, você ignora uma realidade não tão bacana. Então você foi furtado? Amigo, faz parte de uma sociedade que é desigual. Bom, me desloquei lá de Celebration, 6 km na verdade, 10 minutos, e cheguei aqui num lugar. Esse lugar, se vocês virem o filme que eu recomendei, o Florida Project, ele utilizou esse é um dos motéis utilizados lá usado como a base. Então assim, bacaninha, bonitinho e tal, mas entrei no Booking para olhar o preço, tá $20 a diária. Então, tá barato. Inclusive tem um canal aqui do lado, nada glamuroso, né? E aí qual é a ideia? Você está falando de grupos de pessoas que muitas vezes estão aqui como ilegais, né? Como estão como ilegais, a ideia de pagamento diário por semana facilita muito o processo. Então, se eu vi o preço de $20, imaginar se eu colocasse, eu botei uma diária só, imaginar que quem vai pegar aí as 30 o mês inteiro, né, ou por semana, esse preço cai para $15, o cara vai gastar o que? $400 por mês para habitar num quarto. Isso, sabe, sei lá, não sei quanto é que é o salário mínimo aqui, mas normalmente é por hora aqui nos Estados Unidos, mas que ganhe $1.200, $1.500. Aí 1/3 do pagamento é para residir aí, porque não tem uma residência fixa, né? É um outro lado, assim, que eu te falei, você não vai encontrar uma área de favela. Ao mesmo tempo, tem um canal aqui, amigo, um matagal ali do lado, vamos dar uma caminhada para cá. Não é o mundo, tô te falando, eu estou a 6 km daquela área de Celebration, né? Tá aí, ó. É bem o lado B, digamos assim, o lado B de Orlando ou do mundo mágico. Para além dessa diferenciação, que é natural em qualquer cidade, né, de áreas mais nobres e mais pobres, aqui você tem essa diferenciação meio que das duas cidades, né, a cidade dos turistas, a cidade dos parques e a cidade de Orlando, que é uma cidade, afinal de contas, que tem mais de 100 anos. Né? Eu estou aqui no Inter Park, que é talvez a área nobre mais tradicional de Orlando, uma área, a cidade com mais de 100 anos. Esse bairro aqui é um bairro histórico e aqui é a estação de trem. Então o morador local, ele vem aqui, pega... O país, obviamente, é muito rodoviário, a região de Orlando é muito rodoviária, mas a conexão, estava olhando o mapa ali, é extensa. Daqui eu posso sair para o centro histórico de Orlando, que é ao longo da Church Street ou Avenue, não me recordo bem. Eu posso sair daqui para áreas mais distantes, né? Municípios agregados à cidade de Orlando, que tem conexão ferroviária. Aqui ao lado a gente tem um conjunto de lojas, restaurantes, obviamente de alto nível, porque estamos, como eu falei, numa área nobre, mas, amigão, nenhuma referência a Mickey, Pateta, parques da Universal. Você tem uma cidade que tem um dia a dia próprio, né? E é bom, inclusive, para os moradores locais, imagino eu, até esse certo distanciamento, porque uma região que recebe 60 milhões de turistas por ano, você imagina um inferno, seria a vida do cara se tudo aqui fosse... Isso aqui não é um balneário, né? Isso aqui é uma cidade em que, na verdade, é como se tivesse sobreposto a essa cidade uma outra cidade, né, ou pelo menos um conjunto de atividades que atrai milhões e milhões de turistas e que você está no mesmo lugar. Estou em Orlando. Então, o meu primeiro olhar aqui olhando uma estação ferroviária, nenhuma referência a personagens. O que eu imagino que um turista diria aqui? Nossa, nem parece Orlando. E aí o que um morador daqui que tem, vamos lá, 80 anos pensaria? Repara, se ele tem 80 anos, ele já tinha seus 20, 30 anos antes do Walt Disney vir para cá. Isso aqui é Orlando da cabeça dele. Então o espaço geográfico vai sendo mudado e hoje você tem essas duas dualidades. A dualidade comum, que é a da segregação espacial, área rica e área pobre, e essa dualidade de uma cidade que tem sua história, com mais de 100 anos, e que foi sobreposto a ela uma outra estrutura urbana, né, de mega investimento ligado a esses parques. Bom, aqui eu tô em frente ao ML Center, o ginásio do basquete é aqui, garagem de um lado, o ginásio é aqui, e essa é a Division Avenue, que durante muito tempo foi a separadora realmente da área negra de Orlando, na época pré-direitos civis dos Estados Unidos, e a parte branca, que é o lado de lá.
hoje contribui ainda mais para essa divisão a interestadual. A I4 está ali atrás. Então a gente, estou entrando aqui agora, mas a diferença de estrutura, de tamanho de casa e tal, ela é muito óbvia, né? Claro, estamos falando, o movimento de direitos civis nos Estados Unidos tem sucesso nos anos 60, né? Estamos falando de 50 anos. Mas é impressionante, eu estou a 1 minuto do centro de Orlando, que era uma área de prédios enormes, começa a surgir casas humildes, menores. Tem um mapa, eu vou colocar no vídeo o mapa, que é de 2010, que mostra a divisão étnica da população de várias cidades americanas. Vou colocar o de Orlando. Então, passados 50 anos do final, assim, é impressionante, assim. Efetivamente, a população que reside nessa parte que eu tô agora é a população negra, assim como você tem a população branca do outro lado. É um negócio assim. É possível que vocês não tenham essa percepção assim tão óbvia como eu tô tendo no momento. Mas é como eu andei 1 minuto ou 2 minutos, é como se eu tivesse entrado em outra cidade, né? É escancarado. Óbvio que, de maneira geral, nenhum turista vem para Orlando para isso, né? Orlando, como eu já falei, é uma cidade que recebe mais de 60 milhões de turistas pela questão dos parques. Inventou-se meio que uma outra cidade sobre a cidade pré-existente. Mas a sensação que eu estou tendo agora, com o que eu estou vendo com as pessoas e tal, assim, não lembro de um lugar, não sei se Mike tem essa percepção assim. Acho que na África do Sul, a gente esteve na África do Sul há 2 ou 3 anos, a gente tinha isso, mas não era como aqui. Porque aqui tá demarcado no território e a gente acabou não entrando nas áreas, nas townships, né, da África do Sul. Mas é isso, espero que fique nítido aí no vídeo para vocês. Ele tem um outro estádio, que é um estádio de soccer, um estádio de futebol. Mas para mim, o marcante mesmo assim nessa cidade muito dividida é a questão das estruturas residenciais, claramente mais humildes, e a população na rua, né? Assim, chocante, né? E a gente, em geografia, a gente valoriza muito essa coisa da segregação espacial, né? De como é que o espaço é demarcado. E da mesma maneira que a gente fala do final do apartheid, o apartheid acabou em 93 nos Estados Unidos, na África do Sul, 94 talvez. E as marcas estão lá, acontece em outros lugares, né? Porque as mudanças são mudanças muito lentas. É isso. Estou fazendo agora o movimento contrário, estou saindo de Paramore, que é esse bairro assim, impressionante, a população, realmente a população negra, a gente não viu nenhuma pessoa branca andando na rua, né? E estou voltando para o centro. Pra você ter ideia, aqui é o Amway Center, né? Que é o basquete do Orlando Magic, e ali é o centro de Orlando. É surreal. Aqui a gente já chega na área, mas provavelmente vou passar pela Division Avenue daqui a pouco, né? Que é avenida lá histórica, que há uma discussão se tira esse nome ou não, né? Sinceramente eu nem sei, né? Olhando para o mapa, acho que vou manter o nome, porque os direitos foram conquistados, mas aparentemente a sociedade continua bem separada aqui, ó, que é a Division. É isso.